Tá, iniciar a gravação. E vou iniciar a apresentação com vocês aqui, compartilhando a minha janela aqui. Então, o que acontece? Na potenciação, você é uma multiplicação de um número por ele mesmo, tá? No caso específico ali, eu tenho uma base, vamos supor que é uma base diferente, né? Base 7. Sei lá, 7 elevado a 5 vezes Onde você 7 tá, elevado a... professor? Eu estou fazendo exemplos, eu não vou resolver É nada um da exemplo. apostila, tá? É um exemplo de como você poderia resolver a questão 3. Mas é a questão 3 do quiz? Do Do geral? simulado. Do simulado. Ah, Isso. tá. Tipo da revisão. Vou fazer um maior aqui. Então tá aí, ó. Essa é uma questão qualquer, tá bom? Uma operação que eu inventei agora de cabeça, onde eu tenho multiplicação e divisão por potências de mesma base. Então, todas têm base 7. Até aqui não é um segredo. O que a gente faz? Eu só vou reescrever isso aqui de maneira melhor, porque eu tenho, ó, multiplicando o 7 à quinta, o 7 à oitava e o 7 ao quadrado. E isso está sendo dividido por 7 a décima. Então, vou passar um tracinho aqui, ó, e vou dividir por 7 a décima. Então, só não fiz nada de diferente a não ser organizar isso. Não fiz nenhuma operação ainda. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou primeiro fazer essa multiplicação aqui, ó. Como é que ficaria 7 à quinta vezes 7 à oitava vezes 7 ao quadrado? Ficaria menos. Calma. Esquece a parte de baixo primeiro. Isso aqui eu não vou mexer com isso aqui Fica agora. 7, 1? Não. Professor, não sei quanto que é 7 vezes 7, não. Ah, pera. Tá. 7 e em cima o 15, professor? Então, ó, não tem nada a ver 7 com 7 vezes 7. elevado a 15. 15. Por que isso? Porque na multiplicação nós É mais, mantemos a verdade. base é 7, e eu vou somar, ó, 5 mais 8 é 13, 13 mais 2 dá 15. Então, mantivemos a base e somamos os expoentes. E daí, 5 mais 8 mais 2. professor, daí tem que fazer 7 por 15 menos 7 por 10. Isso, então, ó, agora é uma divisão. Fica 7 e 5. 7... Então, a gente mantém a base que tá. Professor, então sempre mantém a base, é isso? Mantém a base. Sim. Se as bases são iguais, você mantém a base. Aí o expoente, ó, agora é uma divisão, você vai pegar o expoente de cima menos o expoente de baixo, que vai ficar na resposta aqui, 7 elevado à quinta potência. Então, essa operação aqui, primeiro, ó, escrevi de uma maneira diferente, para ficar mais fácil de ver. Aqui em cima está tudo multiplicando. Então, mantive a base, somamos os expoentes. 5 mais 8 mais 2, que dá 15. E depois eu vou fazer a divisão por 7 elevado à décima. Mantive de novo a base e subtraí, ó, o expoente de cima menos o expoente de baixo. Resposta final, 7 elevado à quinta potência. Vamos pegar e fazer outro exemplo aqui. Esse aqui, tentem resolver primeiro antes de mim, eu vou esperar um pouquinho. Eu entendi, agora eu já fiz a 3, tá, professor? Pera aí, professor, Tá. deixa eu pegar um papel, que eu tava vendo a explicação Vou colocar primeiro. aqui, depois eu- colocar o número 5. Pera aí, professor. Não, eu tô montando para vocês fazerem, calma. Nossa, professor, nessa revisão tem poucas questões. Eu também achei que poderia ter somado um pouquinho mais aí. Mas eu coloquei, querendo ou não, todo o conteúdo do nosso simulado tá nessa revisão, Uhum. tá? E quando é menos e mais, tem que fazer vezes, né? Desculpa, quando é menos e mais, não entendi. Quando é tipo, por exemplo, 2 elevado à quinta potência menos 2 ao cubo. Tem que fazer menos ou tem que fazer vezes? Nesse caso, você precisa realmente fazer a potenciação, descobrir um valor, 5 elevado ao cubo, quanto que é, e depois subtrair de 5 ao quadrado, por exemplo. Você tem que fazer a operação. Faz a Ah, tá, potência. entendi. Deixa eu ver, posso pegar o vídeo para fazer tudo que você mostrou? Você sumiu aqui.
Professor, posso pegar o vídeo para fazer tudo que você mostrou para fazer com calma depois? Pode, né? Então, eu vou deixar, sempre deixo o vídeo gravado. Hoje eu vou deixar, vou upar no mesmo dia. Geralmente eu deixo um pouquinho mais. Então, hoje, assim que terminar a nossa amanhã, né, lá na hora do almoço, eu já vou subir esse vídeo. Você pode olhar lá e conferir as resoluções, tá bom? Então, resolvam esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Professor, Sim, senhorita. o meu deu 5 elevado a 1. Vamos ver se é isso mesmo. Mais alguém conseguiu chegar na resposta? Ah, Não, professor, ainda tô fazendo, peraí. eu tô em outro negócio. Eu tô lá no Word. Calma, deixa eu voltar pro Google. É que você está fazendo já, né? É, não fica nem assim que vai dar zero? Não, não é. Pra mim também. Peraí que eu tô fazendo ainda. Vocês estão fazendo qual? Aquela lá? Professora, o meu deu igual a da Luísa. Ah! Agora entendi, agora viu. Nem tinha visto aquilo lá. Tá, Ah, eu tenho que levar um. bom, acho que eu vou fazer já para a gente não perder tanto tempo. O meu deu Vocês 5 vão... elevado a 1. Eu Então, também. beleza. Ó. Então, o que vocês fizeram? Consideraram a multiplicação, né, que é 5 ao quadrado, o 5 e o 5 ao cubo, dividido por 5 elevado a 5. Não é obrigatório fazer isso aqui não, tá? Eu estou fazendo só por questão de facilitar até para vocês visualizarem, tá? Agora, ó, o que eu faço? Aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Nós vamos manter a base e somar os expoentes. 2 mais 3 dá 5, certo? Uhum. Só que você. Mais alguma coisa ou não? O que Sim, está faltando aqui? um lá Mais no um. 5 tem Não esquece que que, ó, quando nós não Colocar temos um um expoente, ele vale 1. um. Então é 2 mais 1 mais 3, que são 6. Dividido por 5 elevado a 5, a resposta vai ser: 5 mantém a elevado a base 1. e subtrai os expoentes. 6 menos 5 dá 1. Eu posso deixar E dá assim? pra deixar só 5 ou dá pra colocar 5 elevado a 1 Isso. também, né? Qualquer uma dessas duas respostas aqui, ó, Tá certo. tá certo. Entendi. Na prova, por exemplo, se tiver uma opção 5 elevado a 1 e uma só 5, Não vai marcando ter qualquer uma. não vai ter, por exemplo, Não assim, vai, né? porque realmente a resposta é a mesma. 5 elevado a 1 e 5 Sim. é a mesma resposta, tá bom? Então, Aham. se isso acontecer, as duas estão certas, né? Então não vai acontecer, porque senão vai acabar anulando a questão, tá bom? Assim espero que não tenha nenhuma assim, Ok. tá bom? São 5 questões de simulado, professor? Nesse simulado são 8, um total de 50 questões. Ai, meu Deus. É Tá. porque esse vale mais, né? O primeiro, se não me engano, valia 80 e esse vai valer 100, eu acho que é isso, mas são 8 questões, Tá. tá? Gente, com relação à primeira questão ali, a calcule as potências. Deu tudo certo? Conseguiram resolver? Sim, sim. Peraí, deixa eu ver. Qual pode? Qual? É revisão, Rádio. Eu estou fazendo uma Mas, revisão, não estou professor, resolvendo nenhuma questão específica, tá? Eu estou resolvendo pera. alguns exemplos. No meu não tem questão assim. Olha, deixa eu mostrar. Essa aqui, ó, O meu são tá assim, exemplos ó. da questão 3. Meu Exemplo. revisional. Ah, tá. Mas a questão 3 não é sobre potência. É sim. Então Será eu que você peguei pegou o o revisional revisional certo? errado. Você pegou o revisional errado. Eu acho Foi que o você único que eu pegou o achei. quiz. Pera aí, Eu eu acho que É, você vou, pegou o quiz. eu peguei o eu quiz vou mesmo. mandar no grupo lá então para não ter problemas. Eu não achei o revisional. Já tô acabando o revisional. É, Que legal. a gente vai negociar amanhã, né? Corrigir amanhã. Tá. Professor, cadê? Mandei agora. Dá uma olhadinha no canal, no grupo lá. Tá. Ai, que saco. Achou? Não foi esse que eu fiz. Eu vou ter que achar aqui. Não, só pega esse do grupo mesmo, pode usar ele, que é esse que você tem que fazer, tá Mas eu bom? vou ter que fazer o revisional depois.
Assim- Não, tô falando, mas pega o do grupo, que já tá lá já. Não precisa ir lá Mas, no. professor, lá só tem uma parte, não tem tudo. Só uma parte. Ah, tá aqui. Tá bom? Pronto. Aí vai dando um jeito aí, enquanto a gente vai continuando. A Ah, eu vou primeira fazer questão, depois. Eu vou fazer primeiro com você as questões aí sim, aqui pra entender. é só depois você pode também acompanhar certinho. É, na sequência, então, a questão um, ela traz algumas coisas importantes, principalmente trabalhando com sinais, tá? Os sinais, eles podem dar uma derrubada na potenciação. Então, tomar cuidado para que você não seja, né, derrubado aí. Vocês estão vendo minha mão aqui, né? Não, é que eu tô indo pro negócio. Ah, não, eu Sim. falo assim, mas só para ver se Sim, tá apresentando. Então, beleza. A primeira questão, então, fala o seguinte, ó. Vou colocar alguns exemplos. Vou tentar não resolver nenhuma delas. Sei lá, 5 elevado elevado, a 4. ali tem, né? 5 elevado a 2 ou menos 5 elevado a Elevado a 2 2. ou menos 5 elevado a 2. Coloquei três exemplos aqui, tá? Não sei se vai ter na folhinha ou não, espero que não tenha, para que vocês possam fazer exemplos diferentes. Sempre lembra que a ideia de uma potenciação é você multiplicar um número por ele mesmo. Então, quando eu falo ó, que nós temos 5 ao quadrado, a ideia é que eu vou pegar o 5 e vou multiplicar por ele mesmo. Vai ficar, então, 5 ao quadrado. E eu sei que 5 ao quadrado é quanto? Não lembro aqui 25. mesmo. 5 vezes 5 25, dá obrigado. 25. 25. Tá, mas agora eu tenho um número negativo junto. Mas olha a importância do parêntese. Mais Esse 25. 5 está Vamos ver. dentro do parêntese. Então vai ser, ó, menos 5 vezes menos 5 de novo. Hã? Acho que Menos Ah, vezes menos dá mais. Menos vezes menos dá mais. exatamente. Então, menos vezes menos vai dar mais. Então, mesmo que a base fosse negativa, a resposta ficou positiva, porque menos vezes menos dá mais. E agora entendi. na última aqui, ó. Vai Vai ser repetir por mais duas mesmo vezes. jeito, porque tá elevado a 2. E 2 é um número par. Tá? Mas olha só que interessante. O menos está elevado ao quadrado? Não. O Não. menos não está. Então, eu só Ah, repito ele. fica menos 25. Isso, porque quem está elevado ao quadrado é só o 5. Então, ficaria, ó, o 5 vezes o 5, que daria menos 25. 25. E se fosse só assim, ó, menos 5 ao quadrado, vai dar Daria quanto? mais 25, porque do mesmo jeito, menos se não estiver dentro do parênteses, tá com menos. Peraí, Tá, professor, vai mais devagar que eu não tô entendendo nada. vamos devagar, então. Pera, Aqui, ó, professor, o menos tá com 5 ou não? aqui a pergunta sempre é, o menos, né, está elevado ao quadrado ou não? Porque ele tá junto com o 5, não tem parênteses, eles não são separados. Ele só vai estar elevado ao quadrado se ele estiver dessa maneira aqui, ó, na segunda. Então fica menos 25. Porque, ó, nesse caso aqui, o menos está dentro do parênteses e tudo que está aqui dentro está elevado ao quadrado. Uhum. Nesse caso aqui, ó, a única coisa que está elevado ao quadrado é o 5. O menos, não. Então é 5 menos, daí 5 vezes 5 vai dar menos 25. Menos 25. Daí Vou pegar repete o um. menos, né? Que é isso. Isso, só repete, porque Tá, esse menos não está entendi. elevado ao quadrado. Então, eu só repito. E se tivesse Ok. assim, ó, menos o menos 5 ao quadrado. Quanto será que vai dar isso aqui? Peraí. Menos, deixa eu copiar. Menos 5 Eu vou esperar um ao pouquinho. quadrado. Façam aí com calma. Eu já, Tá. já pego a resposta de Professor, o vocês. que você disse? Eu não ouvi nada. Oi? O que você disse? Eu não ouvi. Ah, tá. Essa aqui, ó. Tentem Sim, resolver e vejam o resultado já dessa sei. aqui. Já sei. Menos 25. Menos 25, porque Menos 25, por quê, dentro do ó? parênteses tá mais e fora tá menos. Menos com Isso. mais é menos. Esse menos que está aqui fora, ele não está ao quadrado. Então, eu só repito. Então, Repete. quando o menos não está ao quadrado, eu só repito ele. Agora, o menos 5 sim, ó, vai Uhum. ser vezes ele mesmo.
tá? Quem ouve em TV aí. Menos. Então, agora sim, ó. Menos vezes menos dá mais. E mais vezes menos volta a ser menos. E Uhum. 5 vezes 5, 25. 25. Consegui. Então ficou menos 25. Quanto que dá? Vou mudar a base aqui. Quanto que é 7 elevado a 0? 1. Todo mundo elevado a Todo zero. valor elevado a 0 é 1. 1. Quanto que dá menos 7 elevado a 0? Menos 1. Mais 1. Mas. Porque todo valor elevado a 0 é 1, tá? Todo valor elevado a 0 é 1. Então não E não interessa tem se a como dar base é menos 1? positiva ou se a base é negativa. Você elevou a 0, vale 1. Entendi. E se fosse Porque assim, zero ó, nunca pode ficar negativo, né? Daí também. Ah, porque o 0 não é negativo, né? Zero nunca pode estar negativo. Sim. e se fosse assim? Ficaria menos 1. Peraí. Menos Ficaria 1. 7. Aqui, ó. Sim, menos. Ficaria 1? Ficaria 1. Ficaria 1. Porque também, independente da soma dos sinais, vai ter que dar 1. E do mesmo jeito, menos com menos é mais. Tá, vamos lá então, gente. Ó, a pegadinha, hein? Esse menos, ele tá fora dos parênteses, tá? Lembra que quando tá fora, o que eu faço é repetir. E agora eu tenho, ó, menos 7 elevado a 0. Quanto que dá isso aqui? A gente acabou de fazer, ó. Menos 7 elevado a 0, isso aqui dá 1. Baixo. Então é menos 1. Esse menos, ó, Professor, mas não pode dar menos 1, você falou. não, ó. Esse menos que está aqui, até botei ele em rosa. Eu só repeti o menos que estava fora. Ah, tá. Você ainda não fez o negócio. E aqui dentro, ó, mesmo sendo negativo, a resposta é A resposta é o quê? 1. Então, ó, aqui dentro, isso aqui, a resposta é 1. Com menos de fora, ficou menos 1. Professor, mas não tem como dar negativo 1. Você acabou de falar. Não tem, é claro que não tem, mas esse menos não é o que está aqui dentro. Isso aqui dentro sempre, sempre, sempre vai ser mais 1. Sim. Mas esse menos, ele veio lá de fora, ó. Vou fazer outro aqui, fazer mais um. Depois Por que a exemplo, resposta fica menos 1, sempre- porque se junta, fica menos 1. Se juntar o menos de fora com o de dentro. mas Mas, primeiro ó, você faz a potenciação. Primeiro faz a potenciação, lembra lá, prioridades. Depois que você faz o joguinho de sinais. porque, Professor. professor, porque menos 7 elevado a 0 deu lá 1. E esse menos não tá dentro do parênteses. Tipo, eles não estão. Ele não tá com 7. Exatamente, então por isso que eu só repeti ele. Eu tô Luísa, entendendo nada. Sempre que a gente tem o sinal antes, a gente repete ele? repete. A resposta? Depois você faz jogo de sinal se for preciso. Mas sempre só repete. Se Tá, ele mas está acabou fora a do conta? parênteses, se ele está fora do parênteses, ou se ele nem parênteses tem, igual o caso que foi aqui, ó. Se ele está fora do parênteses, ou se ele não está dentro do parênteses, eu só repito. Então, está fora do parênteses, eu só repito. Aí eu faço a operação que está aqui dentro, ó. Menos Mas acabou 7 a conta elevado a com menos 0, 1? menos 7 elevado a 0 é igual a 1. Fala, Sumaya. Mas acabou a conta, então? Ficou menos 1? Acabou a conta, aqui acabou. Mas não dá pra entender, professor, como é que fica menos 1 se não pode dar menos 1? Eu sei que o 0 é de fora, mas se juntar o menos 1 o menos de fora com o de dentro, vai ficar menos 1. Hã? Ó, de novo. Nós temos aqui duas operações para que a gente poderia fazer. Nós teríamos a multiplicação, que seria o jogo de sinais, e eu tenho a potenciação. Primeira operação entre essas duas para escolher, eu tenho que escolher a potenciação primeiro. Vou pegar outro exemplo aqui, fazer menos 2 elevado a 0. Então, a primeira continha que eu tenho que fazer aqui é a potenciação. Por isso que eu vou só repetir esse sinal, ele não está na conta ainda.
Então eu pego esse menos, eu só repito ele. Tá? Então esse menos aqui, ó, eu só repeti, por quê? Eu não vou fazer conta com ele ainda. Agora a gente faz a potenciação, que é menos 2 elevado a zero. Ah, tá. Então a conta não acabou. Ele só quer saber quanto que é menos 2 elevado a zero. Tá, então, e quanto é que dá menos 2 elevado a zero? 1? 1. Então, eu troco tudo isso aqui, ó, tudo isso que está aqui vale 1. Então, aí vai, a resposta vem para cá. Aí é por isso que a resposta final, ó, a resposta final seria menos 1. O menos que está lá fora e o 1 que deu aqui dentro. Então, a resposta final, menos 1. Professor, mas eu não entendo. Por que então? Pra que aquele menos ali dentro serve? Para Aquele confundir, menos dentro do provavelmente, parênteses. porque tem que lembrar que qualquer valor, qualquer, pode ser uma raiz estranha, um número negativo, tá? Pode ser qualquer valor não nulo, e quando você eleva ele a zero, vai dar 1. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: É pode como ser se assim. qualquer maluquice aqui dentro, qualquer maluquice. Quando você elevar a zero, vai dar 1. É como se nessa Podia- conta o menos tivesse, tipo, que sumir, como se ele não existisse no final. Esse menos aqui dentro, ele some. Ele Uhum. some porque quando ele vai elevado a zero, ele some, porque fica a resposta 1. Então essa é a única exceção, tipo, que daí não faz jogo de sinais. Isso. Quando tá dentro Tá? dos parênteses e fora o menos ou o sinal. E com mais, dá pra fazer isso, professor? Vou fazer um outro exemplo aqui. Vamos ver se eu entendi bem a tua dúvida lá. Vamos pegar aqui no caso, ó, menos 2 elevado ao cubo agora. Vamos ver se isso aqui daria certo. Aqui, ó, uma coisa importante, Sumaya, e até os outros que estão acompanhando aí. Não façam jogo de sinal ainda. Por quê? O jogo de sinal é uma multiplicação. E a multiplicação vem depois da potenciação. Então, primeiro, eu tenho que resolver a potência, que é menos 2 elevado ao cubo. Então, esse menos que está aqui fora, deixa eu só silenciar aqui, eu acho que vocês querem. Oi? Ah, é você que está com gente ouvindo TV atrás de você aí. Aí, obrigado, obrigado. Se precisar, aí você tira o mute e pode falar, tá bom? Então, ó, aqui nesse caso, eu tenho o jogo de sinais, que é a última coisa que eu vou fazer. Se é a última coisa que eu vou fazer, esse menos que está aqui fora, ó, esse menos aqui, eu não faço conta com ele ainda. Eu só repito. Então tá ali, ó. Não Oi? fiz nada com Como ele assim? ainda. Eu Ah, tá. só coloquei aqui, tá bom? Agora, ó, eu tenho o menos 2 que está entre parênteses, ou seja, tudo isso está elevado ao cubo. Uhum. Então, o menos 2 vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ó. Entendi. 1, 2, 3. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Agora só tem multiplicação. Então, agora sim que eu posso fazer o jogo de sinais. Eu tenho 1, 2, 3, 4 sinais de menos. Se eu tenho 4 sinais de menos, vai ficar mais, porque é uma quantidade par. Porque, ó, menos com menos daria mais com menos dá menos, e menos com menos de novo volta a ser Uhum. mais. Tá? E 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2, 8. Então, a resposta aqui seria Tá, mais 8. então, quando tem um menos fora do parênteses e um dentro com o número daí elevado, então daí não faz jogo de sinais primeiro, repete o menos, aí repete o número que tá dentro do parênteses, tudo que tá no parênteses é as vezes que pede, e depois faz o jogo de sinais e o resultado. Exatamente isso, é isso mesmo. Se eu entendi E bem, é isso mesmo. deixa eu copiar Repete. então. Então, beleza, repete o sinal de fora Uhum. e daí multiplica a quantidade de vezes que precisa e daí então você faz. Bota. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode Mas e falar. se for em outra conta? É como se fosse uma conta longa. Mas sempre tem que fazer o jogo de sinais, não tem? Tem, mas antes dos sinais que você faz, primeiro você faz a potenciação.
tá bom? Isso, a potenciação é antes de tudo, tá? Porque, lembra, nós tínhamos ordens de prioridade. Quando tiver, por exemplo, uma soma, uma multiplicação e uma potenciação, eu tenho que primeiro fazer a potência, depois que eu fiz, aí eu vou multiplicar, e por último é a soma, tá? Então tem essa ordem de prioridade. Vamos pegar uma expressão, vamos inventar uma aqui agora. Deixa eu levantar aqui. Então, vamos fazer uma expressão numérica que tem essas coisas no meio. Por exemplo, 5 elevado a 2 menos 4 vezes 2 elevado ao cubo. Professor, Só um pouquinho, só um pouquinho. Mais menos 5 elevado ao quadrado. que isso, Menos, Deus? sei lá, abre parênteses, menos 2 elevado ao cubo. Sei lá, essa maluquice aí que eu inventei de cabeça agora. Vocês não vão achar ela em lugar nenhum. Eu vou resolver, né, porque a Luísa me pediu. Seu Maia, pode falar, o que você queria? Posso... É sobre a questão que já Não, passou? não, é que eu queria perguntar, tipo, se teria como, por exemplo, continuar a conta e fazer jogo de sinais naquela que é elevada a zero. Não, aqui não tem mais. Aqui as de cima eu finalizei todas, não tem mais o que fazer nelas, não. Tá? Tá. Bom, aqui, ó. Como é que eu vou fazer isso aqui então? Lembra que eu tenho ordens de prioridade. Então, primeiro, nós temos que resolver as potências. Então, o que não for potência, nós só vamos repetir. Mas começou com potência, ó. 5 elevado ao quadrado dá quanto? 25. Então, essa potência eu já resolvo Mas aqui. não tem que resolver primeiro o que tá nos parênteses ou não? Não, primeiro são potências. O que Ah, tá. acontece? Isso aqui já é uma potência, então eu vou resolver todas elas. Eu vou resolver essa potência, eu vou resolver essa potência, vou resolver essa e vou resolver essa. Então aqui ficou 25. Esse menos eu não vou resolver agora, eu repito. Essa multiplicação eu não vou fazer ainda. Então, eu vou fazer primeiro a potenciação. Então, esse 4 e esse vezes eu Repete. repito. Agora o 2 ao cubo eu vou fazer. Quanto que é 2 ao cubo? 8. É 8, 8. porque 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 dá 8. Então, aqui, O efeito bugado do professor. 8. Mais, então, ó, esse mais eu só repeti, eu não estou fazendo conta com ele ainda. Aí aqui eu tenho, ó, entre parênteses, no menos 5 elevado ao quadrado. Quanto que dá menos 5 elevado ao quadrado? 25. Velho, professor, tinha que Menos falar na minha vida. 25? Menos Não, é 25. menos 25. Não, mais Mentira. 25. Mais 25, porque é um número par Mais de vinte menos. e cinco. Mais Porque, ó, 25. é menos 5 vezes menos 5. Lembra, quando o expoente for par, fica positivo aqui dentro. Então, a resposta vai ser apenas o Mais 25 25. positivo. Tá? Aí, ó, esse menos aqui, eu não vou usar Repete. ainda. Eu vou Tinha que repetir. continuar menos 8, professor. E aqui dentro vai dar quanto que vai daqui? Menos 8. Menos Menos 8. Então, 8. tem um outro sinal de menos. Então, eu preciso colocar ainda entre parênteses, ó. Menos 8. E fica Então, mais ó, 8, porque menos vezes esse menos é menos mais. eu repeti. E esse menos 8 foi por causa da potenciação. É Porque uma ele é expressão negativo numérica de e o expoente é potenciação. ímpar. Vamos Então fica agora voltar lá no mais começo. 8. Vamos fazer agora apenas as multiplicações. Então, 25 e esse menos eu vou repetir. Quanto que dá 4 vezes 8? 32. 32. 32. 32 O mais mais 25. Mais 25 eu vou 25. repetir. E Mais fazer o 8. jogo de Mais sinal. Menos Mais 2. 18. Menos com menos dá mais. Ah, tá. Beleza. Tá. Tá? Agora, é uma soma ou subtração. A ordem que você está fazendo não importa, lembra? A propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera, né, a tua soma. Então, eu posso juntar na ordem que aparece, ou eu posso juntar todos os positivos primeiro, depois subtrair. Por exemplo, ó, 25 mais 25, 25 dá 50, 58 vai 58, dar. 58. Então, eu posso fazer 58 menos 32. 58 menos 32. Então, 8 menos 2 dá 6 e 5 menos 3, 26. Tá? Então, a resposta dessa expressão seria 26. O que precisa ficar bem claro? A ordem na qual nós resolvemos as operações. Posso copiar? Primeiro eu fiz todas as potenciações, todas. Depois que eu fiz as multiplicações e por último a soma ou subtração.
tá? Deixa eu Tome copiar. cuidado com essas ordens. Tranquilo? Sim. Professor, no simulador Sim. não vai ter muita, tipo, raiz quadrada pra resolver, né? Porque, tipo, raiz quadrada, tipo, dá muita dor de cabeça, porque a gente tem que ficar tentando descobrir o número toda hora. Não, não vai ter, não. Vai ter o. Se eu não me engano, tem uma, Ah, tá, que bom. no máximo, assim. Não vai ter mais do que isso, não. Pode ficar. Com relação a isso, pode ficar tranquilo. Tá, obrigada. Professor, mas você pode fazer uma conta descobrindo a raiz quadrada de um número? Posso, claro que posso. Vou pegar um número. Nesse caso aqui, eu vou escolher um que já está na listinha lá, tá? Vou pegar. 729, eu tô tentando fazer, eu tô fazendo isso agora. Qual? 729, raiz quadrada de 729. Então, vamos lá. Deixa eu virar a folha aqui. Então, raiz quadrada de 729. Professor, Fala. é 2 aulas de matemática? Sim, Uhum. dá para aproveitar bastante. Pode tirar todas as dúvidas, Nath. Pode ficar à vontade de perguntar o que for, que vai dar tempo de falar todas elas. Né? Volta o despertador para voltar só na hora que ela acabar. Vamos lá, pessoal. 729, eu quero a raiz disso. Né? Uma das maneiras que eu vi vocês comentarem aí seria tentativa e erro. Vai tentando multiplicar, sei lá, 10 vezes 10, 11 vezes 11, 20 vezes 20, 30 vezes 30, Professor, até tentar chegar na resposta certa. Pode falar. professor, mas tipo, tem um 9 e o único múltiplo de 9 é 9 ou 3. Então tem que Na- fazer um. Não, na verdade não, porque ó, qual é o número que quando você multiplica por ele mesmo, resulta em alguém com final 9? Só tem dois, 3 o 3 e o e 7. Como assim o 7. Ah, 7? 49. 7 vezes 7 é 49. Então pode ser, o final vai ser um dos dois números. Ou vai ser 3 ou vai ser 7, Mas eu acho tá? que mais pra 7 porque o número tá muito maior. E assim você pode fazer por tentativa e erro. Essa é a verdade, tá bom? Então, mas eu vou fazer aqui pelo método. Então, ó, nós já sabemos que o final do número ou vai ser com 3 ou vai ser com 7. Bom dia, Mira. Oi, Mira. Ela não Então, o fala. final ou vai ser com 3 ou com 7. O que eu posso fazer? Nós vamos fatorar esse valor, tá bom? Eu vou pegar aqui, ó, o 729 e vou dividir ele até chegar a valer 1. Bom, não dá por 2. Tá por Tá, outra 3. coisa. Quais são os números que nós vamos tentar? São os números primos. O número 2, o número 3, o número 5, o número Número 7. 7, o 11. Ou 9 São não. todos números primos, tá bom? E Professor, pode falar. mas aí a gente faz 7, 12, 9 ou 729? Por exemplo, vou colocar um número primo, tipo Não, é o 3 número inteiro. É o número inteiro. inteiro. Aham, mas Mas, vamos lá, ó. calma, tá. Eu já sei, ó, que não dá para dividir por 2, porque ele não é par. Então, o 3. 2 já posso riscar da nossa lista. Não está na lista mais. Mas será que 729 dá para dividir por 3? Sim. Sim, porque ó, Sim. 7 mais 2 dá 9, 9 mais 9 é 18. E 18 eu sei que dá para dividir por 3. Então, 729 também dá para dividir por 3. Então, ó, 7 por 3 dá duas vezes, né? Porque 2 vezes 3 dá 6, sobra 1. Abaixo 2. 4 vezes 3 dá 12, então não sobra nada. Abaixo o 9, desculpa. E 3 vezes 3 dá 9. Ou seja, essa divisão aqui, quando eu dividi ela por 3, deu 243. Ô, professor, Professor, Pode falar. Sumaya, pode falar, Sumaya. Depois eu. isso é MMC ou MDC? Na verdade, é o mesmo procedimento. A diferença é que aqui Aham. é um número só. No MMC ou no MDC, é mais do que um. São dois, três ou até mais. Isso Ah, aqui é. chama-se fatoração apenas. Aham. Tá bom. Luísa, queria perguntar também? eu ia perguntar a mesma coisa. Então tá bom, mas é como se fosse, tá bom? A diferença é que até é um número só. Ao invés de ser dois, é um só. Aqui, ó. Então, ó, o 2 tá fora. O 2 eu já risquei. Não vai ter como dividir mais por ele.
Dá por 3 ainda? Oi? Sim. Vocês Tá. ouviram falar que são Não. 9 horas? Hã? E sim. Ah, tá. É Oi? porque no meu computador não sabia que saía som. É 9 horas agora. É? Ah, você ouviu alguém falar? Eu não ouvi, não. Ou não? Bom, então, 243 dividido por 3, né? Vou pegar o 24, que dá 8, não sobra nada. Abaixo 3 dá uma vez. Então, menos 3, zerou. Então, 243 por 3, 81. Eu vou continuar aqui, ó, que dá para dividir por 3 ainda, porque 8 mais 1 é 9. Então, dá para dividir por 3 ainda, né, que vai dar duas vezes. 2 vezes 3 é 6, sobra 2. Abaixa 1, 7 vezes 3 é 21. Ou seja, 81 dividido por 3 vai dar 27. A partir daqui eu vou direto. Por quê? 27, quanto que é 27 dividido por 3? É 9. 9, tá boadinha lá. 9 dividido por 3, 3. 3. E 3 dividido por 3, 1. 1. Chegou até 1, para. Essa aqui é o resultado da nossa fatoração. Nós fatoramos em números primos, que é o 3. Para saber a resposta, o que a gente faz? Como é uma raiz quadrada, nós agrupamos de 2 em 2. Então, ó, esse par de 3 vai gerar um 3 lá. Esse outro par de 3 vai gerar um outro 3 lá. E esse último par de 3 aqui. Outro 3. Então, essa é a raiz de 729. 27? 27. Por quê? Nossa. 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3, 27. Vamos fazer a prova real. O papel que a gente entrando na sala aqui. Ah, não. Vou fazer a prova real aqui. 27 vezes 27. 27. 7 vezes 7, 49. Vai o 4. 7 vezes 2, 14. Mais 4, 28. 18. Mais 2 vezes 14. 7, Subiu 1. 54. e 2, 4 mais 1, 5. 54. Então, 9. 8 mais 4, 12. Vai 1. 5, 6, 7. 729. Então, realmente, o 27 é a raiz quadrada de 729. Já era esperado. Lembra que a gente falou que finalizaria ou em 3 ou em 7. Deu em 7. Então, você poderia ter feito por tentativa e erro. Deixa eu só diminuir o zoom que acho que fica melhor. Poderia ter feito por tentativa e erro, tá? Ou, no caso, como a gente fez aqui, foi por fatoração. Fatoração mesmo, fatoração até chegar ao valor 1. Aí, só para vocês visualizarem toda a solução, do começo ao fim aí. Essa é uma maneira, então, de tirar a raiz quadrada. Deixa eu abrir o revisional aqui de novo. Essa é a questão 4, né? É a questão A 4. questão 2 é a mesma coisa que a questão 4, é só tirar, tem os valores ali, e ainda é mais fácil, como tem alternativa, você consegue já fazer uma ou duas, já acabou a questão. Na verdade, a terceira que você faz, já acabou a questão já. A questão 5. Na questão 5, ó, você tem que tomar cuidado com as prioridades. Lembra, primeiro faz a potenciação, depois faz multiplicação ou divisão, e por último, soma ou subtração. Tá bom? Essa tem que ser a ordem que você precisa seguir para resolver isso. Eu fiz um exemplo aqui, né? Eu fiz esse exemplo aqui que até está bem completo em relação a isso. Esse aqui, ó. A questão 6, vamos falar um pouquinho de circunferências, tá? A circunferência, ela tem uma característica muito importante que está relacionado. Deixa eu dar um outro zoom aqui. Está relacionada com distâncias. Uma circunferência um conjunto de pontos, é um conjunto de pontos que possuem a mesma distância
em relação a outro ponto qualquer, que é o centro. Então, quando eu faço aqui, ó, vou pegar meu compasso rapidinho, fazer essa circunferência. Então, toda essa linha azul aqui, ela está exatamente à mesma distância, todos eles. Posso pegar qualquer ponto, pode ser esse, qualquer um desses pontos. Se eu medir a distância desses pontos até o centro, eles terão sempre a mesma distância. E qual é o nome dessa distância? Qual que é o nome dessa distância? Raio? É o raio. Então, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar. Essa distância vai ser sempre o raio. Então, R é igual a raio. O raio não é uma corda. Mas você nem falou de corda ainda. O que é uma corda? Corda é eu ligar dois pontos da circunferência. Por exemplo, eu posso ligar, ó, esse ponto nesse ponto aqui. São dois pontos da circunferência que quando eu ligo uma na outra, ó, eu tenho uma corda. Então, C é igual a uma corda. A corda pode ser bem pequenininha aqui, ou pode ser grande. Qual é a maior corda possível? Qual é a maior corda de todas? Olha só, ela começa pequenininha, ela pode aumentando, depois ela vai diminuindo de novo. É no Então, meio a maior coisa de o todas? meio é a maior. A maior corda é aquela que passa pelo meio. Então, ó, a maior das cordas, que barulheira é essa? A Não era maior minha mãe que corda tá arrumando. é a que passa exatamente pelo centro e vai ligar, ó, esse ponto aqui até esse ponto aqui. Então, ela também é uma Professor, corda. Pode mas falar, daí Lúcia. não deveria ser uma corda, deveria ser um diâmetro, não deveria? Exatamente. O diâmetro é uma corda. O diâmetro é uma corda que passa pelo centro, é uma corda especial. Tá? Deixa eu pegar aqui, cadê? Pegar uma laranja. Acho que não tem. Esse rosa aqui mesmo. Então, o diâmetro, ele é uma corda que passa pelo centro, tá? Bem lembrado aí. Ela é especial, mas por que ela é uma corda? Porque ela está ligando, ó, esse ponto aqui da circunferência até esse ponto aqui. Mas por que ela é o diâmetro também? Porque essa corda passa exatamente pelo centro. Uma coisa importante, ó. Essa distância aqui, do centro até a circunferência, é o raio. E daqui até lá também é o raio. Então, o diâmetro é exatamente igual a dois raios, ó. Raio aqui, mais raio aqui. Então, o diâmetro é Então, igual ao dobro do raio. um diâmetro é igual a 2 raios, então 2 raios é igual a uma corda. Não, não necessariamente. Porque olha aqui, ó. Se eu juntar esse raio aqui com esse raio aqui, dá uma corda? Não. Não, dá um negócio meio torto. Então, não Não. necessariamente. Tá? Essa não é uma lógica válida aqui. Porque se eu juntar esse raio com esse raio, ó, ficou torto, então não deu uma corda. A corda seria, fazer de lápis aqui, se eu ligasse esse ponto aqui diretamente lá, ó. Se eu fizer essa ligação, aí sim seria uma corda. Porque eu estou ligando esse ponto até esse ponto. Agora, dizer que simplesmente dois raios é igual a uma corda, infelizmente não vai bater, tá bom? Professor, Sim, senhorita. então quando o enunciado pede faça uma circunferência com o diâmetro 100, a gente tem que pegar o compasso e colocar 3 centímetros, né? Sim, sempre o nosso compasso vai medir o raio, tá? Porque olha só, o meu compasso, ó, hora ele tá pro lado de cá, então ele mede o raio, hora ele tá pro lado de lá, então ele mede o raio. Então, por isso tem que colocar a abertura, ó, equivalente. Deixa
Deixa eu deixar aqui. A abertura é exatamente igual à abertura do raio. Então, no caso, você falou, se o meu diâmetro é 6, eu precisei abrir o meu compasso 3 centímetros. Daí ele tem. A circunferência tem 6, né? Mas daí você abriu 3 Isso, a centímetros. circunferência teria 6, por quê? 3 aqui e 3 E aqui. 3 do Ou outro posso lado. pensar, ó, se o meu raio valia 3, o meu diâmetro vai ser 6, porque 2 vezes 3 é igual a 6. Professor, eu vou ter que sair, tá Uhum. acabando minha bateria. Então, pessoal, aqui, ó, então o raio, qualquer distância entre o centro e a circunferência é igual ao raio. E E diâmetro é a qualquer maior corda? e o diâmetro é a maior corda, exatamente isso. Uhum. Eu acho que até responderia já a questão ali, né? Uhum. Eu não vou dizer qual que é a resposta agora, mas com certeza eu já respondi a questão, né? A questão 6 e 7. Tá. Deixa eu só ver A gente aqui. tem ainda 10 minutinhos, né? Menos de 10. Aham. Não. Bom, agora, ó, Pode. a questão 8 é uma questão de gráfico, é a última da listinha ali. É uma questão de gráfico de setores, gráfico de pizza. Então, eu vou desenhar aqui uma outra circunferência. Deixa eu arrastar isso aqui para lá. Vou fazer aqui mais uma circunferência. Ih, escapou, vai ficar torto. Não consegui recuperar. Então tá aí, a circunferência com raio, o raio que a gente usou na passada. Cadê o meu centro aqui? Bem aqui. Tá aí. Bom, essa circunferência, né, nós vamos transformar em um gráfico de setores, também chamado de gráfico de pizza. Como? Eu vou dividir ele em fatias, e essas fatias dependem da quantidade de valores que eu tenho. Quanto mais valores eu tenho, maior vai ser a fatia. Então vamos pegar aqui, ó, eu tenho 100 pessoas. Numa escola, eu tenho 100 alunos, por exemplo. Daí eu tenho alguns alunos que vão preferir algumas matérias. Eu vou considerar aqui, ó, que 60%, ou melhor, 60 alunos preferem, obviamente, matemática. Lógico. Lógico, né? Aí, 20 alunos gostam de. O que eu posso gostar aqui? De português. Aí. Professor. Oi. Você pode subir um pouquinho o papel pra eu ver o negócio lá do diâmetro igual duas cores, essas coisas, sabe? Então, só pra copiar. Ah. Pode crescer. Obrigada, professor. Tá. Então, eu coloquei aqui, ó. Dos 100 alunos que foram entrevistados, 60 preferem matemática, 20 preferem português, 10 preferem artes e outros 10 preferem educação física. Então, 60 mais 20, 80, 90, 100. Então, os 100 alunos estão aqui. Aí eu vou colocar agora, eu vou transportar esses valores para dentro do nosso setor circular, do nosso gráfico de setores. Mas não é simplesmente falar, eu vou pegar 60 e vou passar para cá. Esse 60, ele tem um certo ângulo que eu vou colocar ele aqui. Como é que eu descubro qual é o ângulo que eu vou usar? É o seguinte, ó. Eu vou pegar o 360 graus. Por que 360? Porque a volta completa aqui são 360 graus. E vou multiplicar pela porcentagem que cada um aqui representa. Eu já fiz de propósito, esse valor aqui, ó, é 60 a cada 100, ou seja, 60%. Aqui é 20%, 10% e 10%. Então, eu vou pegar 360 graus e vou multiplicar pela porcentagem. Então, vou multiplicar 360 por exemplo, 60%. O valor que der aqui vai ser o ângulo que eu vou usar para matemática.
Então vai ser, ó, 360 vezes 60. Ah, vou cortar zeros aqui já. Eu tenho esse zero aqui sobrando, Tusk, Tusk. Aí tenho esse outro zero sobrando, Tusk, Tusk. Vai ser 36 vezes 6. 6 vezes 6 é 36, sobe 3. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. Então, matemática, eu vou reservar para ele 216 graus. Para português. Oi. Mas se você não cortasse os zeros, você teria que fazer 360 vezes 60 dividido por 100? Isso, daria assim, ó. Daria 21.600 por 100, que é a mesma resposta. Mas aí tinha que botar os zeros do mesmo jeito pra deixar. É. A minha resposta seria a mesma, cortar o zero antes ou depois. Professor, Oi. o que você fez com um que eu não vi? Qual um? Aquele um do 100 ali. Ah, dividir por 1. Dividir por 1 é Tipo, o mesmo número. ele Então é um vai elemento 16, neutro da né? divisão, né? Vou mais rapidinho aqui, tá, pessoal? Português. Então, português eu faria a mesma lógica. Eu pegaria, ó, 360, que é o tudo, vezes 20% equivalente ao português. Então, ó, de novo, esse zero com esse com esse, fica 36 vezes 2, que é 72 graus. Então, português são 72 graus. Artes e educação física é o mesmo. 360 vezes 10%. Então, esse 2 zeros com 2 zeros vai dar 36. Então, tanto artes quanto educação física, eu vou reservar para eles 36 graus. Então, vamos lá, vamos começar a medir aqui. A ordem aqui, pessoal, tanto faz, tá bom? Eu posso medir o que eu quiser. Eu vou começar, como aqui eu não tenho um transferidor de mais de 180 graus, eu vou começar por português. Então, eu centralizo aqui, ó, eu desenho um raio, centralizo aqui e meço para português 72 graus. Então, 70 daria mais ou menos aqui, 72 é aqui, ou seja, esse é o espaço destinado para português. Então, 20% preferem português. Canetinha bonitinha. E aí vai. 36 graus pode ser arte ou educação física. Então, ó, agora eu coloco zero na linha que eu acabei de fazer, no limite aqui, e vou medir 36 graus, ó. 30, tá quase na metade aqui, né? 30, aqui seria 35, um pouquinho na frente, 36. Aí eu venho aqui, deixa eu girar um pouquinho. Então aqui tem 10%. Que eu vou colocar primeiro aqui artes. Então corresponde ali às artes. E daí vai, eu vou medindo, então, cada um aqui, a nossa aula tá acabando mesmo. Cada um aqui vai ter a sua fatia. Vou fazer no olhômetro aqui, tá bom? Rapidinho. Então nós temos mais 10%. Mais 10% de educação física. E o restante, que é, né, os 216 graus, que daria 60%, corresponde a matemática. Então, para saber quantos graus ele representa, basta pegar a porcentagem e multiplicar por 360. Tá bom? Nossa aula, infelizmente, acabou, mas daí amanhã, sem falta, né, se Deus quiser aí, nós vamos corrigir todas as questões, não deixar nenhuma vazia. E é isso daí. Tá bom, pessoal? Se tiverem dúvidas, vão marcando elas aí, e daí amanhã a gente acaba com elas da melhor maneira possível. Tá, vou fazer Pra aqui te enviar, certo. né, professor? Ah, professor. Então, tchau, gente. Até mais. Professor, Fiquem com Deus. é pra te enviar? Sim, lá no Classroom.